O processo eleitoral na Argentina é um dos mais complexos e interessantes do mundo. O primeiro passo para votar na Argentina é registrar-se como eleitor. Para se registrar, os cidadãos argentinos precisam ter 18 anos ou mais e apresentar um documento de identidade válido. O registro de eleitores é feito pelo Registro Nacional de Pessoas, RENAPER, que mantém um banco de dados de todos os eleitores registrados no país. Uma vez registrado, o eleitor pode votar em eleições nacionais, provinciais e municipais. As eleições nacionais são realizadas a cada 2 anos e incluem a eleição do presidente, do vice-presidente, dos senadores e dos deputados. As eleições provinciais e municipais são realizadas em diferentes momentos, dependendo do calendário eleitoral de cada província ou município. As eleições na Argentina são realizadas em um sistema de lista aberta, o que significa que os eleitores podem votar em candidatos individuais, em vez de votar em um partido político. Cada partido político apresenta uma lista de candidatos, e os eleitores podem escolher um ou mais candidatos dessa lista. Os candidatos mais votados são eleitos para o cargo em disputa. Uma das características mais interessantes do processo eleitoral na Argentina é a realização das eleições primárias, conhecidas como PASO, primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. As PASO são realizadas alguns meses antes das eleições nacionais e são uma espécie de prévia das eleições gerais. Os eleitores votam nas PASO para escolher os candidatos que vão representar cada partido político nas eleições nacionais. Os candidatos que não conseguem um número mínimo de votos nas PASO são eliminados da disputa. Outra característica interessante do processo eleitoral na Argentina é a obrigatoriedade do voto. Todos os cidadãos argentinos com mais de 18 anos são obrigados a votar, sob pena de multa. Apenas os eleitores com mais de 70 anos e aqueles que vivem a mais de 500 quilômetros do local de votação estão isentos da obrigação de votar. No dia das eleições, os eleitores argentinos precisam comparecer aos locais de votação designados para votar. Os locais de votação são geralmente escolas ou outros edifícios públicos. Os eleitores precisam apresentar seu documento de identidade e uma cédula de votação, que é fornecida pela autoridade eleitoral. Uma vez dentro da cabine de votação, o eleitor deve escolher o candidato ou candidatos que deseja votar e colocar a cédula na urna de votação. Depois de votar, o eleitor recebe um selo na mão para comprovar que votou. Após o encerramento das votações, as urnas são levadas para os centros de contagem de votos, onde são abertas e as cédulas são contadas manualmente. O processo de contagem de votos pode levar várias horas, dependendo do número de eleitores e da complexidade da eleição. Uma vez que os votos são contados, os resultados são divulgados. Os candidatos mais votados são eleitos para o cargo em disputa. Em caso de empate, a decisão é tomada por sorteio.